Olá, tudo bem? Na aviação, a aviação é uma coisa engraçada, né? Especialmente como controlador de voo, muitos anos, quer dizer, eu trabalhei basicamente no total, assim, controlador, de uns 35 anos, né? Foi um período de um pouco mais de 30 anos na FAB e depois eu volto a trabalhar como civil, enfim. E na nossa carreira, né? Na aviação, acontecem coisas muito engraçadas, pitorescas e tal. E tem um causo, né, que eu gostaria de contar para vocês aqui, que é um dia que eu quase fui preso, né? Aliás, teve alguns outros episódios, mas esse eu acho que é interessante, né, porque envolve um acidente aeronáutico. E na época eu estava na academia, na década de 80. Eu era recém-formado, não estava formado há muito tempo, mas já tinha curso de radar. Eu fui um dos primeiros instrutores, inclusive, de radar na academia. Tinha lá um radar americano, a SR-7 e tal. E, enfim, trabalhava no radar já nessa época, né? E aconteceu um caso muito interessante, né? Que é o dia que eu quase fui preso, e foi muito tenso esse dia. Lá na academia, naquela época, nós tínhamos um avião chamado Universal. Não sei se talvez alguns não se lembrem, especialmente os mais jovens, mas se você procurar lá no Google, né, é o T-25 Universal. Era um dos aviões que foi usado na Força Aérea por muito tempo e tal. Depois foi substituído pelo o T-27, né, o Tucano, um grande avião, como todos sabem, então um grande treinador, é usado no Brasil e fora do Brasil também. Antes até na Força Aérea, logo quando eu cheguei, nos idos final da década de 70, nós tínhamos lá o T-37, que é um birreator, uma aeronave, é um Cessna T-37, que é um avião treinador militar. Os pilotos ficavam lado a lado, faziam um barulho horrível, né? Depois foi saindo esses T-37, que é um Cessna, né, birreator. Aí entrou o T-25 provisoriamente, depois entra o T-27. Na época estava uma mistura de tudo, né? A operação era bastante complicada, mas naquela época, década de 70, início de 80, né? Nós tínhamos um fluxo de tráfego bastante grande na academia. Para vocês terem uma ideia, Pirassununga, o aeródromo de Pirassununga, tinha 3 pistas, né? 2 pistas paralelas do lado Uísque, do lado Eco, né? Nós tínhamos uma outra pista que era do Zarapa lá, que o pessoal usava, que era uma outra aeronave para treinamento inicial. Do lado oeste a gente tinha o treinamento mais avançado e tal, né? E tinha 2 torres de controle também, a torre do lado oeste e do lado leste, onde também tinha os planadores, enfim. E eu na época trabalhava no radar, né? No radar. Então o radar academia, né? O controle radar academia dava suporte tanto para as aeronaves comerciais que faziam o cruzamento do espaço aéreo, que nós tínhamos uma área perigosa, uma área restrita, justamente para possibilitar o treinamento das aeronaves. Então tinham várias áreas e passava voos comerciais lá. Não era proibido, mas tinha que estabelecer contato com o controle academia, né? Tinha as aeronaves que passavam por baixo ali pela rodovia, né? E também tinha as aeronaves comerciais que cruzavam, né? Tinha os Fokker 100 que iam para Ribeirão Preto e tal, cruzava lá, a gente fazia a coordenação. Então, basicamente, a gente tratava das aproximações das aeronaves que entravam para pouso na academia da Força Aérea, mas também a gente tinha os cruzamentos comerciais, enfim, tinha a frequência de interrogação lá, que os pilotos estavam vindo da área e tal. E um belo dia, né, nós estávamos
na operação e tinha poucos controladores radar, na verdade, né? E estava uma pauleira tremenda, assim, né? Muito tráfego e tal. E a gente com um radar, e esse radar americano é um radar muito bom, SR-7, é um radar que mostra as formações meteorológicas, a gente já acostumado a trabalhar naquela região. E eu vi no setor noroeste, assim, formando um tremendo caroço ali, formação chamada CB, né? Acho que vocês já ouviram falar, que é cumulonimbus, que é uma nuvem de chuva, ela causa chuva e chuva forte, né? E eu vi crescendo no setor noroeste de Pirassununga ali. E o pessoal estava na área de instrução, tanto do leste quanto do oeste e tal, mas, e aí, sempre como era de praxe, a gente informava, né? Na frequência de coordenação lá, que o pessoal ficava, falou, tem formações pesadas, né, se aproximando da academia e tal. E como era só bem localizado, assim, ainda relativamente distante, o pessoal, ciente, o cometa não sei das quantas, ciente, eu não sei quem é ciente, todo mundo ciente. E como onde eles estavam estava tranquilo, ninguém estava muito lá preocupado em... Todo mundo queria cumprir a missão. Você sabe que você tem uma missão para cumprir e tal, e todo mundo querendo cumprir a missão daquele dia, e tinha muito avião, mas muito avião voando, né? Bom, e eu vi que começou a se avolumar aquele, que certamente eles viam também da área de instrução, viam que estava tudo negro assim, escuro, né? Mas como a área que eles estavam fazendo, especialmente o treinamento, estava tranquilo, foram enrolando e tal, né? Aí eu comecei a dar previsões, porque a gente viu o núcleo do CB e nós tínhamos polarização no radar, você tem uma polarização horizontal e uma vertical. E como controlador eu conseguia mexer nisso, então eu conseguia ver na polarização, especialmente vertical, eu conseguia ver o núcleo do CB, né? Que é aquela coisa mais sólida. A nuvem CB, ela inclusive tem sólido, tem gelo sólido que fica ali dentro da nuvem CB. Então é muito perigoso, quer dizer, mesmo um avião grande, ele pode cair se entrar ou se colidir com essas pedras, que são pedras grandes de gelo e tal, né? Bom, enfim, eu estava muito preocupado porque a formação, de repente, começou a se deslocar com certa rapidez, né? E no radar eu medi isso. E eu falei, olha, tá, a formação CB, assim, está se aproximando em direção à vertical da academia e eu tinha velocidade, porque eu tinha o tempo, eu vi o deslocamento do núcleo numa unidade de tempo, então eu tinha velocidade, com a velocidade eu tinha estimado. Eu falei, deverá começar a chover na vertical do aeródromo às tantas horas. E o pessoal, alguns voltaram e outros continuaram enrolando, né? E, bom, não deu outra, lei de Murphy, é óbvio. O que aconteceu? Quando a coisa ficou preta mesmo e começa a chover e tal, aí todo mundo entrou no desespero, mas era muito avião. Eu avisei a torre, eu falei, o pessoal está voltando aí no desespero e tal, e aí todo mundo um atropelando o outro, né? Porque tinha muita gente ficou, e quando viu que ia fechar o aeródromo, né? E não era só em Pirassununga que estava esse problema, na verdade a gente tinha núcleos de CB espalhados por toda a área, né? E aí, resultado, bom, os aviões começaram um atropelando o outro inicial, e tem um procedimento de inicial que chama, né? Aí foi encurtando, passando para a torre, uma verdadeira loucura, e condições visuais, que condições visuais, a coisa estava muito grave, mas tinha muito avião, e eu tinha verificado que até Campinas estava com o CB na área, com chuva forte, toda a região estava tudo muito ruim, né? Então eles não tinham muita alternativa, e aí a gente até segurando, o cara da torre falou, pô, vai fechar a visual. Eu falei, segura, não fecha, porque tem muito avião fora, vai dar problema. E, enfim, trazendo todo mundo e tal. Uma última, e chegou a tal ponto isto, né, que as aeronaves tudo enfileirada na final e tal, um tocava, outro tocava na pista e tal, né, e já chovendo, já chovia.
e forte na vertical do aeródromo. E aí o que aconteceu? A última aeronave que pousou, já pousou numa situação extremamente crítica, e essa última aeronave praticamente foi jogado na pista. O piloto se assustou, o piloto responsável, né, se assustou, e ele falou, olha, a torre não dá, tem muita água na pista e tal, pô, fui jogado aqui, quase quebrou o avião e tal, manda arremeter. E era a última aeronave, se eu não me engano, a matrícula era no 836, não tem 25, aliás, característica desse avião que era um rádio horrível, né, eu tinha transferido, eu falei, puxa, vai pousar o último, só que esse último acabou não pousando, ele acabou por arremeter, né, porque o que antecedeu ele, o que aconteceu? O que antecedeu ele falou que não tinha condição e ele arremete. Ele arremete, a torre de controle manda chamar o radar, no caso a minha frequência, no radar, e o cara me chama numa situação assim, imagine, muita estática, veja, estava chovendo forte e o rádio horrível, quase não entendia, e ele, academia, não sei o que, controle da academia, nós arremetemos aqui e tal, confirme uma alternativa, papapá. Bom, eu já tinha verificado, o único lugar mais ou menos, normalmente a melhor alternativa é Campinas, mas não tinha condição, estava numa chuvarada terrível, o único lugar era Ribeirão Preto. E aí ele confirme radial de Pirassununga para Ribeirão Preto. Eu falei, radial 350. Né, 350, 350, e repeti isso. E a aeronave, confirme, não sei o quê, eu confirmo, a radial 350 para Ribeirão Preto, radial direto. Bom, resumindo a ópera, a aeronave perdeu contato e aí eu fiquei preocupado, liguei para Ribeirão Preto, o cara pousou, te chamou aí, não, e tal. E um aguaceiro baixou em Pirassununga e tal, e o cara estava no meio desse problema todo. Bom, a aeronave perdeu o contato, e aí, é lógico, uma preocupação terrível, eu falei, o que aconteceu com esse cara? E aí eu tinha mais ou menos um tempo de voo calculado até Ribeirão Preto. Bom, a aeronave não chegou em Ribeirão Preto. Bom, para resumir, esse avião caiu. Esse avião caiu sem combustível, caiu num canavial, né, sem combustível, com pane seca, e aí buscas, né, entrou naquelas fases de emergência, busca aérea e tal. Bom, a chuvarada passou, saiu o helicóptero para fazer busca e tal, encontraram o piloto, né? Ele tinha caído sem combustível num canavial, tinha danificado mais ou menos a aeronave, mas não morreu. E aí foi resgatado pelo pessoal lá do resgate, do helicóptero e tal, e a primeira informação é que eu teria dado a radial 050. Ora, então imagine, 350, ele foi para 050, é óbvio que ele não chegaria em Ribeirão Preto. E nisso, eu fiquei em pânico, né? Falei, caramba, será que eu dei E o piloto muito nervoso, falando, me pagaram a radial errada, por isso que eu caí e tal, e você fica naquela... Eu falei, meu Deus, como é que... Eu tinha certeza, poxa, trabalhando há tantos anos ali, eu sabia qual era a radial para Ribeirão Preto, mas num primeiro momento eu falei, não, eu paguei a radial certa, mas tanta gente, e foi um grupo de oficiais ali, me escorraçando ali dentro do app, e falando, como é que você me paga a radial errada e tal, e um monte de gente falando, e eu acuado ali, fazendo controle ainda, porque eu estava de serviço ainda, eu estava trabalhando, e os caras falaram, você que paga a radial errada e tal, e já prometendo cadeia e tal. Eu falei, meu Deus do céu, e já queriam me pegar, né? Eu falei, não posso sair, eu estou de serviço, tem alguém que tem que me render aqui. Bom, enfim, mas graças ao bom Deus tem uma coisa muito legal no tráfego aéreo, sabe o que é? É justamente a gravação das frequências aeronáuticas. Agradeço a Deus por isso. E eles tinham falado isso, e estava o
afirmando com tanta veemência, com tanta segurança, eu falei, já ouviram a gravação. E eu já estava, assim, sabe, fazendo meia-culpa. Falei, meu Deus, como é que eu fiz isso? Porque eu já não tinha mais certeza se eu tinha falado certo ou errado. Mas ninguém tinha ouvido a gravação, na verdade. E aí, o que aconteceu? Do lado, assim, do radar tinha uma sala que era a sala do gravador. Aí chamaram o técnico para tirar a gravação e tal, e vamos ouvir. Aí eu falei, bom, esses caras vão, porra, e ninguém ouviu a gravação ainda. E eu fiquei de butuca lá, né, escutando na porta para ver o que tinha falado. E aí eles passam a gravação e eu falo com enorme claridade, assim, né, certo? Com clareza 5x5. A radial para Ribeirão Preto é 350. Repito, 350. Ou seja, o piloto entendeu errado pelo nervosismo, sei lá, e acabou indo para 050, conclusão, a aeronave caiu. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, ufa, graças a Deus. Mas se eu tivesse errado, com certeza teria sido preso. Mas não foi daquela vez, não aconteceu e passei pela academia sem nunca ter sido preso, graças a Deus, tá bom? Bem, tem outros causos interessantes e tal, a gente, assim que der, a gente vai fazer novos vídeos contando algumas coisas engraçadas, outras um pouco trágicas, mas sem dúvida não há nenhuma rotina no que diz respeito ao controle de tráfego aéreo e na aviação. Tá bom? Até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.